É impressionante a quantidade de analistas conservadores ou progressistas que apontam desde o ano passado a tendência do novo governo dos Estados Unidos de provocar o caos, indo aos limites extremos da institucionalidade. Alegam que Trump conhece a máquina governamental e agora sabe como modificá-la. Alegam que o Project 2025 da Fundação Heritage Conservadora propõe substituir pessoal estável das organizações por pessoal alinhado ao governo. Alegam que Trump tem mais poder que os presidentes que o precederam por décadas. Ele domina o Partido Conservador, controla o Senado por ter maioria e ainda tem uma decisiva influência sobre a Suprema Corte. Alegam que seu projeto é patrocinado por bilionários que apoiam exatamente essa orientação e que transformam a democracia dos Estados Unidos em plutocracia. Vamos então usar teorias para tentar explicar a realidade. Nós sabemos que sistemas complexos não determinísticos nesses sistemas, as anomalias podem causar resultados imprevisíveis, o caos. O meteorologista Edward Lorenz, há 50 anos atrás, traduziu isso numa frase famosa: o bater das asas de uma borboleta no Brasil pode causar um tornado no Texas. Ou seja, em sistemas caóticos não há somente relações de causa e efeito. Outro ambiente caótico é o de governo, pela quantidade de fatores que afetam a gestão. E, sobretudo, a geopolítica em escala mundial é submetida a acasos, iniciativas de um lado e de outro e reações ao que vai acontecendo. Nós não devemos temer o caos. Apenas pessoas controladoras tentam evitar o caos. O físico Ilya Prigogine explica: o caos não é a morte da ordem, mas é o nascimento de uma nova ordem. Técnicos da teoria da complexidade, como Edgar Morin, apostam que a vida e a evolução emergem de dinâmicas caóticas que criam espontaneamente novos padrões de organização. Por fim, quero falar de Nassim Taleb, que diferencia os sistemas frágeis, que não resistem ao caos, os sistemas robustos, que resistem ao caos, e os sistemas antifrágeis, que para ele são capazes de se beneficiar do caos, se fortalecendo a partir dele. Bom, vamos agora analisar o que acontece nos Estados Unidos primeiro e depois na escala mundial. Quais são os conceitos que eu quero discutir e que dizem respeito à teoria do caos? Primeiro, a sensibilidade às condições iniciais. Segundo, a não linearidade das causas e efeitos. Terceiro, os atratores estranhos que emergem do caos, mas são instáveis. E, por fim, os pontos de inflexão abruptos, ocasião em que o sistema muda de condição. Não faz um mês do novo governo dos Estados Unidos e a quantidade de ordens executivas já emitidas demonstra a avidez por levar ao caos. No âmbito da política interna, a anistia aos que invadiram o Capitólio anos atrás dá força àqueles que são antissistema. A escalada dessa retórica de supremacia branca desestabiliza o equilíbrio político. A substituição de burocratas por aliados políticos causa erosão institucional em uma democracia hoje cercada de críticos. Abandonar órgãos multilaterais gera erosão e tende a causar crises humanitárias em larga escala. A judicialização da política também gera erosão e tende a causar situações muito complicadas. A questão de armas e abortos é um atrator estranho, dado que não se sabe como a sociedade dos Estados Unidos reagirá a isso no médio prazo. Outro atrator deriva das manifestações estudantis, cuja censura que existe hoje causa maior indignação. Junta a deportação de estrangeiros e também de alunos que sejam pró-Palestina, além dos tradicionais conflitos raciais e a violência social, e está estabelecido o caos.
não se sabe qual será o novo padrão que emergirá desse caos. No conceito geopolítico mundial, a questão é ainda mais grave. O unilateralismo do MAGA, Make America Great Again, e a fragilização das alianças atuais com vizinhos, por exemplo, México e Canadá, podem produzir reações em cadeia imponderáveis. A questão da Ucrânia, do Irã e a proposta de criar uma Riviera dos Estados Unidos na faixa de Gaza são atratores incendiários que já estão sendo refutados por dezenas de países. A teoria do caos nasceu no campo meteorológico. Não vamos esquecer que as mudanças climáticas geram eventos extremos em todo o mundo, podendo gerar catástrofes poderosas, só para aguçar este caos. O protagonismo que os Estados Unidos passaria a ter no genocídio de Gaza possivelmente destruiria não só a ONU e organismos multilaterais, como os tribunais internacionais. Um ponto de inflexão poderia vir a ser um conflito com a China, seja por conta de Taiwan, seja ao sul do Mar da China, escalando para uma crise militar que afeta cadeias logísticas de todo o mundo e ainda pode causar uma guerra nuclear em escala mundial. Contrapondo-se a essas tendências, o fortalecimento dos BRICS e seus acordos bilaterais se antepõem ao império declinante dos Estados Unidos. O Sul Global, como o BRIC é chamado, já detém a maioria da população mundial e representa cerca de 40% do PIB mundial, o que os coloca em choque direto com o império dos Estados Unidos, com impactos imprevisíveis. Isso já vinha acontecendo há uma década, mas o novo governo dos Estados Unidos acelera essa dinâmica. Por isso, nós estamos nos aproximando perigosamente do ponto de inflexão. E ainda há gente que, desafortunadamente, prega soluções bélicas, o que, para mim, significa uma irresponsabilidade, que é a antigestão do caos. Se tudo que eu comentei fossem eventos isolados e imprevisíveis, eles não seriam tão críticos. Mas agora sabemos que todos eles são proposições do Project 2025, ou seja, são orquestrados e organizados até em escala internacional. Isso é, para mim, assustador. Será que nós somos antifrágeis? Aliás, para mim, ser antifrágil é ser resiliente. O Nassim Taleb discorda disso, mas eu confio nesta equivalência. Será que nós somos suficientemente resilientes para viver os próximos anos?